vamos começar agora pela sinopse da HQ do Yu-Gi-Oh! Dessa HQ de 2020. O duelista Riquelme está em busca do troféu da Champions Card Games 2020 para ser o vencedor do campeonato da cidade de Jequié, onde todas as crianças e adolescentes amam jogar jogos de bater bafo de cartinhas. E no final do campeonato, ele enfrentar o rival desconhecido. E assim termina a sinopse. Então, gente, tô aqui agora para mostrar a vocês o vídeo sobre este quadrinho aqui, Card Games, Rick Games, o Mestre, falando sobre o capítulo 1 desse quadrinho, criado no ano de 2020. Neste quadrinho, o que a gente pode ver é o seguinte: a história começa, né, por um moleque chamado Riquelme Senna. A primeira coisa que acontece no primeiro capítulo é que o personagem vai jogando carta de bafo. Ele usa cartas, usa uma deck no seu braço, estilo Yu-Gi-Oh, né? Porque o Yugi do anime Yu-Gi-Oh, ele usava isso, né? No braço, isso aí. E aí eu peguei essa referência do anime Yu-Gi-Oh para um quadrinho desse, Card Games, Rick Games, o Mestre. Só que carta de bafão, né, no meu caso. E aí, no primeiro capítulo, eu vou enfrentar junto com a minha prima aí, neste quadrinho. Aí eu tô jogando, tal, essas coisas. E no final do primeiro capítulo, eu finalizo terminando de acabar, ou já ter acabado de ter enfrentado a minha prima. Aí sim, deu certo. E vamos falar agora do quadrinho do Card Games Rick Gamer, o Mestre, de novo. E aí começa a saga Rick Gamer, que é o nome do personagem, né? O nome do personagem é esse, Rick Gamer, tá, gente? Rick Gamer no Champions Cards Games 2020, capítulo 2. No capítulo 2, eu vou seguindo a jornada para conseguir o troféu tão esperado do campeonato Champions Cards Games 2020, nesse caso aqui. Então, vamos lá. Aí, no segundo capítulo, algum jornalista fala que vai ter um campeonato de card games aí chega um momento onde Riquelme fica tão surpreso com essa notícia. Então chega um momento que ele vai jogar junto com outras pessoas para ganhar esse negócio. E aí, né, você sabe que no final ele dorme em casa, vai esperar pro outro dia ele ir pro campeonato de novo. E aí no capítulo 2 aparece um tipo de oponente, adversário de Riquelme, nesse caso aí. E assim finaliza a fala do segundo capítulo disso aí, desse quadrinho. Chegando nessa parte do capítulo 3, Card Games Rick Gamer, o Mestre, comprando card games. Aí, nesse caso aqui, a gente sabe que na capa mostra que Riquelme vai estar indo para a loja de card games para comprar cartas de bafo. Então ele vai lá, fala com o vendedor e ele fala quanto custa uma dessas cartas. E algumas cartas custam bem caras, que são as mais raras, são as que mais custam caro, e ele compra com seu dinheiro. Aí ele compra, dá um tchauzinho ao vendedor
e ele ensina a como abrir abrir uma carta, ou quer dizer, abrir um pacote de uma carta, né? Aí ele abre e vê o qual raro é esta carta, e ele pronto já termina. Depois de ter comprado todas as cartas, ele chega em casa e dorme, e aí a jornada continua. E vem o capítulo 4, que eu vou falar agora nesse instante. E finalizo a explicação do capítulo 3. E nesse momento vamos falar sobre o quadrinho Card Games Rick Gamer, o Mestre. Parte 1, a vingança contra Max Peter, episódio 4. E é o personagem que eu estava tanto falando para vocês desde o primeiro capítulo. Ele se encontrou com esse Max Peter, né? Nesse momento, quando Rick Gamer, ou posso chamar de Riquelme Senna, no caso que sou eu no personagem, eu termino de acabar com o personagem desse daí que tem o cabelo de Goku, só que é o meu primo Daniel, né, com o cabelo dele de Goku. E aí chega o Max Peter, e aí eu começo já a batalha de carta. Aí chega cá, bato um bafo e pronto. Aí, no caso, vai lá e aí eu bato. Aí eu tô tentando aquelas batalhas, empate e cada coisa. E aí chega numa parte no final dos quadros que fala assim, Max Peter fala, muahahaha, agora sim, falta duas. Aí eu falo assim, aí o personagem que eu me ensina, ou Rick Gamer, fala, você vai pagar. Aí os dois falam a mesma coisa, bora lá. E a jornada continua. E aí chega em uma parte da página que fala, final episódio amanhã vencedor. Ou seja, já vai acabar. Então vamos para a parte do quinto capítulo agora. Então vamos lá. Primeiramente vamos começar já terminando o capítulo 5 final. Card Games Rick Games, o mestre. Rick Game venceu, parte 2 final. Então vamos lá. Chegamos aqui nessa parte, onde é esse aqui. Aí vamos lá. Então, no caso aqui eu vou finalizando para acabar com o adversário. E aí o oponente adversário fica tão chateado. Ele fala, não pode ser, você estragou meu jogo, eu vou ganhar. E aí eu falo falando sim, né, no caso. E chega aqui o Max Peter vai, agora vai. E aí vai ter aquele negócio e tal. E depois da finalização, Riquelme ganhou 3-1 de Max Peter. E aí chegou a parte que finaliza a história com os dois já finalizados. Tipo assim, o que eu quero dizer que já finalizou o episódio, sabe? E são poucos capítulos, sabe? São poucas páginas, porque esse quadrinho foi feito em 2020. E por isso que o quadrinho ele só tem poucas páginas, pouca de história. Aí você pensa, será que vai ter um remaster desse quadrinho? Infelizmente não vai ter. Não é por preguiça, sabe? Mas é porque o quadrinho já é velho e eu não vou querer fazer de novo, ou querer fazer a história sem extensa, porque ia dar muito trabalho. E por isso que eu tô fazendo outros quadrinhos agora. São os quadrinhos aí que estou fazendo. E por isso eu não vou querer refazer toda a história com isso aí, tá? Por isso eu digo a vocês, este quadrinho ele é bom. Gente, o quadrinho já é velho, então
eu considerei um quadrinho mais ou menos bom ou ruim por questão de história, desenvolvimento de personagem, porque naquele tempo de 2020 não sabia desenvolver personagens ainda. Por isso que saiu com essa história chata, com muita coisa, porque naquele tempo eu era muito novo ainda, eu tinha 13 anos, não sabia desenvolver história ainda naquele tempo, e só podia desenvolver história de verdade com 14 ou 15 anos para saber como que se cria história de verdade de personagem. Por isso eu finalizo o vídeo aqui agora. Então galera, tudo beleza com vocês? A gente vai chegar agora na parte mostrando a HQ toda. Como eu já falei sobre o primeiro capítulo e os até o quinto capítulo, vou mostrar pra vocês como é a HQ. Aqui é o Kart Games, Rick Games, o mestre, né? Até pra vocês perceberem. O HQ é essa aqui. Pra vocês verem aqui como é. Aqui é o Rick Gamer no Champions Karts Games 2020. Comprou no Kart Games, né? Aqui pra vocês verem. Tem esse aqui também. Esse daqui. E esse que é o Rick Gamer venceu, parte 2 final. Vendo, dá pra vocês perceberem. E o quadrinho acaba, né? Nesse caso aqui. Beleza? Esse aqui. Então galera, dá pra vocês perceberem que eu terminei de falar sobre a HQ, né? Como é a HQ, como ela é, essas coisas. E finalizo o vídeo aqui falando sobre isso, tá? E muito obrigado por quem assistiu esse vídeo, né? É o fim do vídeo. Então é isso, né? No fim de tudo, a HQ ela mostra que o personagem venceu batalhando com cartinhas de bafo. E só isso, né? Que isso é referência a jogar jogos de carta de bafo, né? Bafão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo, beleza?